Muito obrigada, gente, pelo carinho da presença. Né? Vamos agradecer a Deus, né, por esse momento. Né? Primeira oportunidade nossa, primeiro encontro nosso do ano de 2023. A gente agradece muito as mamãezinhas que a gente já lembra dos rostinhos do ano passado. Né? Parabéns também pelas que estão com o bebezinho no colo, para as que estão pertinho de nascer. Então, lembrando que o GAMI é uma entidade da área da saúde. Então, o principal objetivo é a gente ajudar vocês pensando muito mais em toda essa questão de prevenção, de higiene, de amamentação. Hoje a gente colocou como tema cuidados da mãe e do bebê, que na verdade são muitos, e consequentemente esse papai, esse companheiro, também tem que estar contribuindo e ele também tem que se cuidar. Então a gente até fala às vezes, né, a saúde da família. Então, quando a gente fala feliz parto, feliz amamentação, é difícil a amamentação, precisa ter muita ajuda. Né? Até a Gabi, que está aqui, está de gêmeos, né, Gabi? Nós vamos, com certeza, tentar ficar perto, tá? Não pode achar que não vai, assim, tem gente que acha assim, eu não preciso de ninguém. Tem gente que acha que vai se virar. Aí tem gente que acha também que não vai conseguir, já desanima. Então, por que o GAMI por que surgiu esse grupo? Principalmente para esse apoio, que a gente sabe que o nosso sonho é que fosse semanal, porque tem muito tema para conversar com vocês. Né? Então, o nosso sonho é encontrar um lugar melhor, né, para a gente acolher vocês e a gente ter aulinha toda semana. Na pandemia, a gente aprendeu um pouquinho a fazer live, mas a gente sabe que é gostoso o encontro. Né? Então, a gente tem que agradecer essa oportunidade da gente começar na sede do GAMI. Né? Então, estamos aqui no nosso local novo desse ano. Né? O GAMI, então, ele é inscrito, ele tem um CNPJ, ele é uma entidade considerada utilidade pública na cidade. Então, hoje, em especial, né, temos hoje esse tema. Então, eu vou apresentar a enfermeira Glenda, é enfermeira há 12 anos, a Glenda, e também é doula. Ela vai falar um pouquinho com vocês, a gente já vai iniciar essa introdução de cuidados, pensando um pouquinho no bebê. A gente gostaria que vocês até pode interromper, pode lembrar a gente de alguma coisa que a gente possa ter esquecido de falar. E eu sou dentista, e aí vou tentar falar um pouquinho dessa parte também da saúde bucal. Tá bom? Deus abençoe, obrigada pela presença. A gente não vai fazer intervalinho, então vai ter um momento que a voluntária vai chegar e vai oferecer esse, né, a gente até fiquem à vontade sobre banheiro e água, então tá para cá, tá? Banheiro e água, e ela vai servir uma bolachinha para vocês durante mesmo, para a gente não precisar fazer o intervalinho. Tá bom? Qualquer desconforto, pode avisar a gente. Nós estamos, né, tem mais voluntários, tem papais ali, se precisar interromper. Tá bom? Agradecer o Richard que veio, né, que ele faz parte, ele tem uma empresa também, e ele faz parte da pastoral da comunicação lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e a gente agradece muito a presença dele. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela paciência, porque a gente sabe do calor. Como que está aí? Pelo menos esse ventilador ajudando um pouquinho, né? Vou passar a palavra para a Glenda, então. Glenda, seja bem-vinda. Bom, mais uma vez, boa noite a todas. Boa noite. Né? Como a Fá falou, eu sou enfermeira e eu recém concluí o curso de doula. Eu ainda estou concluindo a segunda parte do curso de doula. Então, vamos dizer, aprendi a humanizar muito mais o atendimento das gestantes, recepção do RN, né, do recém-nascido, no curso de doula. Então, por isso que eu vim até o GAMI para poder participar, né, para poder se voluntariar, porque é uma área que eu gosto muito. E, futuramente, aí vamos fazer um curso, né, de especialização nessa área, que é o que eu mais gosto da área de enfermagem. Bom, para a gente não ficar muito comprido, eu acho que eu já vou iniciar. A gente vai falar sobre os cuidados, né, e higiene do bebê e da mãe. Então, a gente vai começar com o banho. Né? Eu acho que é o mais... Eu acho que todo mundo, né, tem as dúvidas, principalmente as mães de primeira viagem. As que não são de primeira viagem, pode me ajudar se eu esquecer alguma coisa. Eu sou mamãe também, tenho uma pequenininha, mas já tem 6 anos, então a gente esquece alguns detalhes. Né? Então, vamos lá. Bom, o que a gente precisa quando a gente vai dar um banho no bebê? Primeiro, a gente precisa deixar tudo organizado. Pensar, eu vou precisar da roupinha, da fraldinha, da toalha, preparar o ambiente,
ver um ambiente sem correntes de ar, né, para não dar o choque térmico no bebê. Enfim, preparar tudo o que você vai precisar. Pensar assim, se eu precisar de algo, eu estou com o bebê na banheira, mas está aqui, é só eu pegar, puxar e alcançar. Sempre pensar dessa forma, certo? Então, você vai deixar tudo prontinho, preparar a água. Qual a altura da água que você vai colocar? Pensando em cobrir até os ombros do bebê, tá? Você vai conseguir segurar o bebê com mais destreza se a água estiver cobrindo os ombrinhos dele. Mais ou menos aqui, que aí você vai manuseando o bebê, né? Cuidar com a temperatura da água. Qual que é a temperatura ideal? 37 graus. Mas a gente não tem um termômetro, e também aquele termômetro que a gente usa para beber não tem como verificar a temperatura da água. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar essa região nossa, do cotovelo. Eu acho que muitos já sabem, né, desse detalhe, é passado também de vó, né? Geralmente as vós, olha só, elas eram muito mais inteligentes do que a gente e já sabia desse detalhe. Um local que a gente menos usa, que é mais delicado, né? Então você vai colocar a água, mais ou menos, com a sua mão e vamos ver se está ok. Coloca o cotovelo e vê se está muito quente ou muito frio, e aí você vai conseguir ter uma noção se está ideal para o seu bebê ou não. Se precisar, aquece mais, coloca um pouquinho mais de água quente, se precisar, mais fria e assim por diante. Tá? Eu seguro para ela, tem que segurar. Tá. Bom, vamos lá. Preparou todo o ambiente? Sim. O que é o ideal para você fazer com o bebê? Pensa principalmente o primeiro banho. O bebê, ele não entende que ele acabou de nascer. Ele vai começar a entender esse processo a partir de 3 meses de vida. Então, para ele, o que é? Está tudo muito calmo, né, no útero. E aí chega e vamos todo mundo mexer nesse bebê. Então, para ele associar tudo isso é um pouco complicado. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a gente precisa proporcionar esse mesmo ambiente do útero de segurança, de apertadinho, aqui fora. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, você pode ou tirar a roupinha do bebê, ou então você pode, com a própria roupinha dele, fazer um charutinho com ou uma toalha, ou então até uma fralda maior, para ele se sentir seguro. Por quê? Porque a gente vai primeiro começar com a higiene do rosto e da cabecinha, tá? Para ele poder se sentir seguro. Pode tirar, né? Isso. Essa roupinha. Acho que não tem atrás. Estamos desprevenidos com essa roupinha aqui. Essa bebê ela é nova. Eu acabei de pegar essa bebê aqui para cuidar. O Gami emprestou essa bebê pesada aqui. Então vamos lá. E ela é pesada, gente. Muito pesada. Bom, tirei a roupinha. Sempre tem que ter o local que você vai colocar, roupinha suja. Isso daí cada uma vai programar e arrumar de acordo com a sua rotina, de acordo com a realidade que cada uma temos, né? Então, vamos lá. Então, o bebê está aqui, já tirei a roupinha dele. Não tiro a fralda agora, tá? Para a gente não ter nenhum inconveniente. E ele vai começar, provavelmente, a chorar, porque ele está se sentindo inseguro, porque ele está sem a roupinha dele, que quando a gente tira a roupa, acaba sendo uma proteção e uma sensação de segurança. Então, ele vai estar um pouquinho mais agitado. Mas aí a gente vem, puxa aqui, ó, segura o bracinho, coloca, vem aqui na perninha, faz essa parte aqui, vem aqui, cuida, porque o bracinho vai estar para lá e para cá, você vai segurar o bracinho, segura a perninha, vê se está tudo ok, e fechou. Mais ou menos assim, que essa fralda é nova, né? Então, ela tem os cortezinhos dela. Agora, a gente vai segurar aqui. Deixa eu pegar a banheira. Então, já verificou lá? Isso. Já arrumei tudo.
sempre importante, principalmente os primeiros banhos, ter a rede de apoio, né? Eu sei que é difícil, nem sempre a gente vai ter essa rede de apoio, mas se a gente conseguir, né? Geralmente a gente tem a mãe, a sogra, o esposo, né? Nesses primeiros dias. Então ele vai estar te ajudando. Conversa com ele. Por isso que é importante eles estarem aqui, para já saber, né? Como que faz, para poder te ajudar. E na frente, né? Quando, amor, vamos preparar o banho. Então ele já vai saber o que a gente precisa fazer, né? Para poder estar te auxiliando. Se esquecer alguma coisa, um lembra o outro e sempre trabalhando em conjunto. A quantidade de água, você tem que ter uma noção, né? Ó, o bebê vai estar mais ou menos aqui. Então, metade da banheira, ou um pouquinho mais, depende da banheira que você tem, né? Mais ou menos aqui. Vamos lá. Então, você vai pegar o bebê com cuidado, segurando aqui. Ó, eu estou segurando o bebê aqui. Olha, essa parte aqui, ela está aqui de baixo, para eu poder dar uma segurança para o bebê e também para ele se sentir seguro e eu dar a segurança para ele. O dedo nosso vai ficar no ouvidinho, no outro ouvidinho, para evitar molhar, cair a água, né? Porque se a gente molha, se cai água no ouvidinho, pode vir a acontecer depois otites e diversas probleminhas aí. Então, o que a gente vai fazer? Existem diversas formas de você começar a limpar o rostinho do bebê. Você pode, com a sua própria mão, né, molhar a mão e vir aqui e passar nos olhinhos de fora para dentro, de fora para dentro, né? Molha de fora para dentro. Você pode também ter um algodãozinho, colocar 2 algodãozinhos ou até 3. Vem, coloca o algodãozinho aqui na banheira. Ele vai estar molhado e aquecidinho. Então, você vai pegar o algodãozinho, espremer bem para tirar o excesso da água, e vem com o algodãozinho e passa aqui delicadamente, né? Joga esse aqui, pega o outro e faz a mesma coisa. E o terceiro algodão a gente vai utilizar para limpar todo o rostinho. Todo o rostinho. Limpou somente com água. Tem alguns bebês que têm aquela acne neonatal, que são tipo espinhazinhas, né? Isso é normal, é natural acontecer. Quando ela começa a tomar uma proporção maior, essas acnes, o importante é conversar com o pediatra. Às vezes precisa entrar com alguma coisa medicamentosa, mas tirando o anormal, é normal ter, tá? Então, se tem, o que você pode pensar? Geralmente, quando tem acne, a pele do bebê está um pouquinho mais oleosa. Então, você pode usar um pouquinho de sabão, mas bem pouquinho, só aquela espuminha, ou a barra, né? O sabonete em barra, ou então aquele em líquido. Como que chama aquele? Cabeça e corpo, né? Se eu não me engano. Que é o ideal para o bebê, principalmente quando ele vem descrito os 100 primeiros dias, que é o excelente, tá? É o ideal do sabonetinho para usar. Então, fez aquela espuminha bem sequinha, passou só um pouquinho aqui, com muito cuidado. E as regiões que têm acne, você pode estar passando também para ajudar. Se não tiver, só a aguinha limpa, tá? Fez toda essa parte, você vai secar. E agora você vai começar com a cabecinha, tá? Você vai vir aqui, mais uma vez, muito cuidado com os ouvidinhos. E vai jogar a aguinha aqui. Molhou, aí vai vir com o sabonetinho, vai esfregar, né? Com cuidado, que aqui a gente tem a região da moleira, tá? É uma região bem sensível, bem delicada. Não precisa ter medo, mas precisa ter cuidado, tá? Então, vem, ensaboa tudo certinho, cuidado aqui com a nuca, tem as preguinhas aqui na nuca, limpa certinho, aí vem, joga a aguinha, né? E depois você vai pegar esse bebê, tirou todo o excesso, cuide sempre com excesso, para não ficar excesso de sabonete ou qualquer resíduo na pele do bebê, porque é uma pele muito sensível e ela pode ocasionar reações alérgicas com o mínimo possível, tá? Então, aí eu venho aqui e vou enxugar na toalhinha. Segura um pouquinho. Vamos improvisar, né? Vamos improvisar, depois eu pego de volta a banheira. Então, eu venho aqui, seco a banheirinha
a cabecinha do bebê, sequei tudo certinho. Aí agora a gente vem e vamos limpar o corpinho, tá? Vamos tirar a fraldinha. Tiramos a fraldinha. Cuidado na higiene íntima. Tanto meninos quanto meninas, sempre da frente para trás. Passou aqui. O que a gente fala, o que a gente recomenda sobre uso de lenços umedecidos? Os lenços umedecidos, existem alguns que também vêm com esse cuidado do 100 primeiro dia. Mas mesmo esses a gente tem que evitar de usar, porque ele tem álcool, tem cheirinho, tem isso, tem aquilo, e pode ocasionar reações alérgicas no bebê, futuras assaduras. Então a gente precisa evitar. Mas vamos supor, fez um cocô aqui, não tem jeito, a gente vai ter que passar com muito cuidado, né? Já que a gente vai dar o banho, então não tem problema de ficar resíduo. Então, nesse caso, a gente passa o lencinho. Se não, se só fez o xixi, a gente só vai utilizar um algodãozinho com água morna mesmo, tá? Esse é o ideal para poder estar limpando o bumbumzinho do bebê. Até então, até as trocas no dia a dia, o ideal não é utilizar o lencinho. Os primeiros dias, tá, gente? Eu estou falando os primeiros dias. Se a gente conseguir manter esse cuidado até um mês, mais ou menos, a gente fala, a Associação Brasileira de Pediatria indica os 100 primeiros dias. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas pelo menos um mês a gente conseguir só utilizar o algodãozinho com embebecido na água, morninha, joia, tá? Então, vamos lá. Tirei. Eu já vou jogar essa fraldinha no lixinho. E vamos. Aí essa hora, então, essa hora que às vezes a nossa mão vai sujar um pouquinho, normalmente a gente até pode usar o lenço umedecido. Isso, a gente luta com as armas que tem no momento. Mas se estiver sem companhia, porque se estiver sem companhia, sim. dá pra ir rapidinho lavar a mão. Isso. Mas atenção total, não deixe o seu bebê desassistido, né? Não deixe o seu bebê longe de você e principalmente uma superfície alta, né? Ele pode bebê recém-nascido, ele quase não tem muitos movimentos bruscos, mas ele pode vir assim rolar e cair, principalmente se estiver mais numa pontinha. Então vamos lá. Então agora a gente vai pegar o bebê com cuidado da cabecinha, né? Agora vamos para banheiro. O jeito do bebê, de pegar o bebê, sempre vai ser assim, gente, ó. Tá vendo? Você apoia aqui, você tem total controle e total segurança do bebê, ó. Aconteça o que acontecer, você está segurando o bebê, tá? Agora a gente vai colocar na banheira. Colocou na banheira, a gente arruma, ó, nossa mão vai ficar aqui, ó. A gente vai arrumar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu consigo segurar o bebê. Ó, eu consigo segurar. A cabecinha vai estar apoiada no meu punho. E aqui a gente vai iniciar o nosso banhozinho. Começa com o pescocinho, né? Cuidado sempre, já vai estar sequinha. Isso é ideal para ele não tomar, porque se a gente lava tudo e não seca e vamos dar o banho do corpo, a cabeça está molhada. Por mais que a gente está num local todo fechado, está tomando ventinho, e isso não vai ser bom para o bebê, tá? Então, aqui a gente está segurando, aí a gente vai lavar o pescocinho, as dobrinhas, as axilas com as dobrinhas. Aqui, ó, eu seguro no bracinho, lavo as axilas, vou para a barriguinha, né? Lavo os bracinhos, entre os dedos, porque bebê põe a mão na boca, apesar que nessa idade de RN ainda não está colocando, mas é o ideal, né? Sempre ter esse cuidado. Vem no outro bracinho, passa o sabonetinho, né? Estou esquecendo o sabonete. Passa o sabonetinho, aí depois vem aqui para as perninhas, cuida com as dobrinhas. Eu vou enxaguar, tá?
O bumbum vai ficar por último, tá, gente? Estou enxaguando, tiro todo o resíduo do bebê. Aí agora a gente vai virar ele de costas pra gente, tá? É a posição que o bebê mais gosta. Eles adoram. Aí você vem aqui, levanta o bebê e gira ele, ó. Aí essa mão vai vir para esse braço. Aí você vai arrumar a cabecinha e ela vai ficar, a criança vai ficar com a cabecinha aqui. Aqui ele vai começar a mexer as perninhas, vai se sentir deliciado aqui. Aí a gente vai vir aqui, vai lavar as costinhas, né? Bem gostoso. Essa hora é a hora que o bebê gosta de relaxar. Você pode até dar uma relaxadinha com ele. Apesar que os primeiros banhos não é bem assim, né? Não é esse silêncio. A gente está assim, ai meu Deus, está chorando. Mas mantenham a calma para que ele também fique calmo, tá? E por último, o bumbumzinho. Meninas e meninos, né? Aqui da frente para trás. Detalhe, menino, eu esqueci desse detalhe. Menino, a gente vai conseguir lavar na hora que ele está de frente, né? Porque é bem na frente o pipizinho. Mas bumbumzinho sempre fica por último, tá? Sobre o pipizinho, o importante é assim. Os médicos indicam, né, não ficar, porque tem o prepúcio, que é aquela pelinha, né, que toda mãe de menino tem medo da fimose. Eu tenho que ficar colocando para baixo para não dar fimose. Não façam isso, mães. Você só coloca até o limite para poder fazer a higiene. Não eu sei porque minha mãe teve mãe de menino, ela teve um meu irmão, e o médico falava isso para ela, né, para ficar forçando. Isso pode machucar o pipizinho do bebê. Não façam isso. Hoje a gente não precisa fazer isso, tá? Foi feito pesquisas e a gente não precisa fazer isso. Só mesmo para fazer a higiene, tá? O ideal é só para fazer a higiene. Bom, terminou aqui o banhozinho, o bebê está gostando. Mas a gente vai tirar. O que a gente vai fazer? Se tiver uma rede de apoio, a pessoa vai estar aqui com a fraldinha aberta para eu poder colocar aqui, né? Aí a pessoa vai ajudar, vai segurar aqui, a pessoa vai estar assim, ela vai segurar e eu vou vir aqui e vou arrumar. Mas eu estou sozinha. Como é que eu faço? Estou sozinha. Ó. Girou, segurou. É assim, tá? Parece fácil, né? Mas na hora que o bebê tá assim, mas tudo vai dar certo. Tenham fé, vocês vão conseguir. Bom, aí pegamos o bebê. Se tiver ajuda, né? A pessoa já vai estar com ele no colo. Aí a gente vai colocar no trocadorzinho, onde a gente está realizando o banho. E a gente vai secar. O que a gente pode fazer? Ou você, como eu fiz a faculdade há 12 anos atrás, eu assisti alguns vídeos para dar uma atualizada. Tem muitos profissionais que seca, né? Vem aqui e abre e coloca a fralda. E o bebê fica assim... porque ele está se sentindo desprotegido, né? Mas o ideal é você continuar aqui, ó, e coloca a fralda. Primeiramente você coloca a fralda, sempre secando muito bem, né? Sempre a toalhinha fininha, ó. Isso aqui é uma toalha, não é? É uma toalha. Eu não ganhei toalha, eu não tenho toalha fininha, as toalhas é tudo grosseira. O que eu faço? Pega um fraldão. Aqueles fraldão é quase o tamanho dessa toalha, ó. Pega aqueles fraldão e vai dar muito bem para secar o seu bebê. Às vezes no banho você vai precisar de duas, principalmente esses primeiros banhos, você vai precisar de duas para fazer aquele charutinho e essa daqui agora para poder secar, tá? O que eu fazia com a minha filha é uma dica aqui para vocês, para ela não ficar com esses bracinhos.
eu deixava, ou até mesmo aquela que eu tinha utilizado, eu colocava aqui para ela se sentir segura, para ela não ficar com os bracinhos, tá? Eu acho que isso é o mais importante, o bebê se sentir seguro. Lembra sempre, ele ainda acha que está no útero e está acontecendo alguma coisa, por isso que ele está desesperado, tá, gente? Então, eu venho aqui, pego a fralda limpa, né? E vamos colocar a fraldinha. Vamos Na sua opinião, não precisa da pomadinha ou aquela preventiva ou nos primeiros dias? A pomada, ela fica muito a critério dos pais, tá? Não é necessário. Os primeiros dias não precisa. Os primeiros dias, né? A pomada você vai utilizar quando já existe a assadura. O que você faz para evitar a assadura? Sempre a chave ali é secar muito bem mesmo. Todas as dobrinhas, e aí você vai evitando as assaduras. Você pode também utilizar, nem todos os médicos indicam, mas tem muitos profissionais, enfermeiras e até médicos que indicam a famosa maisena, que a gente conhece, tá? Para poder prevenir a assadura também. Sempre em pequeníssima quantidade, porque se você for colocar, o bebê pode broncoaspirar aquele pó. Então, é pouca quantidade, gente. Pegou um pouquinho aqui, passou só para fazer uma leve camadinha. Isso daí já ajuda para prevenir, tá? Mas isso é opcional. Tem pais que preferem passar a pomadinha. Então, você vai procurar uma pomadinha específica para esse momento. As pomadas também podem ser meios de provocar alergias no seu bebê. Então, assim, as pomadas mais fortes, eu não tenho como recomendar, né? Isso, é. Tanto menininha quanto menininho, aproveita o pediatra para perguntar os Isso. detalhes. Tudo que ele indica, medicação de todas as coisas. Às vezes também, acho que a saída delas para médico, porque se for ver, a gente tem que fazer bastante trocas, porque quando mama no peito é muito cocôzinho, né? Mamou, xixi, cocô. E às vezes faz pouca quantidade, né? Faz várias vezes, mas em pouca quantidade. E a gente acaba não tendo a percepção, porque a gente acha que o bebê recém-nascido vai fazer um xixi e a fralda vai ficar hiper mega pesada. Não, gente, é bem pouquinho. Ele vai fazer pouquinho cocô, ele vai fazer pouquinho xixi. Então, sempre conferindo, sempre conferindo. Pega aqui atrás, dá uma olhadinha, sempre, tá? Nunca deixe, evita ao máximo deixar o seu bebê molhado. Posso fazer uma pergunta? Pois não? É assim, hoje eu já não tenho essa dúvida, mas eu acho interessante falar. A questão do talco. Porque assim, principalmente as mamães de primeira viagem, porque acham o talco, aí tudo que aparece, vamos passar o talco, vamos passar o olhinho, vamos passar isso, vamos passar aquilo. E o que você tem a dizer sobre isso? Porque eu tive uma experiência terrível com o talco, porque o meu filho, o André, que está aqui, ele nasceu prematuro. Então, assim, eu não tinha ninguém para me auxiliar. Tanto que no primeiro banho eu deixei ele cair dentro da água, porque ele era muito pequenininho. Oh, meu Deus. Verdade, ele tomava banho num balde, porque ele era tão pequeno que eu tive que dar banho num baldinho. E depois desse episódio, eu não sabia o que fazer, porque assim, eu não tive esse acolhimento. Então, assim, eu tive que super descobrir tudo sozinha. E a questão de ser prematuro foi muito difícil também. Então, o que eu fazia? Eu achava que eu podia, eu secava ele, eu enchia ele de talco no corpo inteiro. Aí eu passava o olhinho na cabeça, passava o talco nele total. Aí um belo dia eu vi que ele começou a aparecer tipo umas assaduras, mas assim, essas assaduras era assim, já a pele ficou tão agredida, tipo assim, uns cortezinhos, sabe? Ai, que dó. Tipo uma assadura com um corte que chegava a sangrar. Não só no pescocinho, nas axilas, no bumbum principalmente, porque as pessoas acham que é besteira, mas não é. É uma mega reação alérgica, Ele né? teve uma reação alérgica que foi curada com 1 ano de idade, porque ele comecei a usar várias pomadas que o médico passava. Sim. Aí o que foi curar ele, na real, foi a maisena com óleo de girassol, que a pediatra na época falou que não era para me usar mais pomada nenhuma nele. Somente um pouquinho de maisena com as gotinhas de óleo de girassol.
Isso. Aí foi curando ele, mas assim, o bumbum dele ficou terrível. Não, talco não é recomendável. Não é recomendável Assim, nem para as pessoas bebê, mais usam, né? nem para idoso. Não, a gente não recomenda, não se utiliza. Hoje não mais. Antigamente tinha, né, a crença, as avós utilizavam. Mas a gente não, hoje o recomendável não é talco. Se você quer usar alguma coisa, As pessoas usam. usa. Muita variedade. Sim, igual sim. comércio. Sim, Então, comércio. assim, as pessoas ficam muito empolgadas, assim, eu quero cuidar tão bem do bebê. Sim, vou deixar ele cheiroso. Talco, é não sei o quê, não sei o quê. É, Mas o bebê é. tem aquele cheirinho gostoso dele, Sim, né? sim. Então, assim, Mas eu acho que isso é bem produtivo. sim, sim, Isso que com eu vivi. certeza. Com certeza, talco em instância alguma. Por isso que eu falei, a maisena, que é o mais natural, né? E, na realidade, gente, não precisa usar nada. Não precisa usar nada. A chave aí é deixar o seu bebê bem sequinho. O bebê tem muitas dobrinhas, então seca as dobrinhas. Não, gente, vai lá, ó, tem dobrinha, abre um pouquinho aqui com cuidado, seca com a pontinha aqui, ó, delicadamente, né? É pro bem do seu bebê. Não tenha pressa. Eu sei que ele vai estar aqui meio desesperadinho, mas não tenha pressa. É um momento que ele logo vai se acostumar e logo vai gostar, porque o banho é uma delícia. Então vamos lá. Você viu que é mais ou menos 3 meses que já existe um amadurecimento, né? Sim, Natural, sim, nessa raça de sim, 3 meses. sim, Mas essa parte de doce elas ganharem, né? De presente, produtos, né? sim. Então é melhor Deixar para usar esperar pra depois dos usar. 3 meses. Porque às vezes a gente ganha, né? Aí então você pode esperar, a partir dos 3 meses, você vai testar para ver se o seu bebê vai aceitar. Como que a gente testa? A gente vai utilizar e aguardar e observar os mínimos detalhes para ver se não vai ter nenhuma reação. Aí ficou um pouquinho vermelho. Gente, suspende. Aí é só um pouquinho. Não, mas suspende. Suspende. Não vai esperar ficar super vermelho, super isso, super aquilo, agredir a pele para poder falar, é uma reação. Ficou diferente do que é o normal? Já é uma reação alérgica, tá? Já é um início de reação alérgica. Então, secou o seu bebê, aí a gente vai pegar e vamos colocar a fraldinha, né? Abriu Ao aqui. invés de a gente colocar o macacãozinho, só fala a sequência pra gente não demorar tanto. Sim. Só fala a sequência. Tá. Colocamos a fraldinha. Um detalhe importante. Ó, coloquei a fraldinha. Existem algumas fraldas para RN que já vem com aquele cortezinho para o cordão umbilical não ficar pegando na fraldinha. Mas se não tem, ou mesmo se a gente usar essa fraldinha e mesmo assim estiver pegando no cordão umbilical, no coto do cordão umbilical, a gente tem que tirar. A gente tem que dobrar para deixar bem livre esse coto. Ó. A gente vai fazer essa dobrinha para deixar bem livre esse coto umbilical. Ele não pode estar abafado, ele não pode estar com roupa, fralda em cima, porque senão ele vai atrapalhar na cicatrização dele, vai abafar, vai deixar úmido, e não é isso que é o ideal para a cicatrização dele. Ele tem que se manter bem sequinho. Então tá, e agora eu acabei de dar o banho, eu preciso fazer a higiene do coto do cordão umbilical. A gente não trouxe. Antes de colocar a camisetinha, antes de colocar a Sim, cima, né? sim, já faz antes. Ou então, se você quiser, tem Quando tiver o bodyzinho, mas aí eu acho que vai ficar um pouco desconfortável para o bebê, né? Mas se você quiser, você pode pôr a parte do bodyzinho. É body, né? Pode pôr essa parte para poder tampar o peitinho. Ou então, você pode vir aqui e tampar, como a gente estava aqui, e deixar só aqui. Sempre manter. Os braços do bebê, quanto mais a gente deixar ele aqui sentindo que tem algo, mais seguro ele se sente, tá? Então, eu venho aqui. O coto ele está preso, provavelmente. Eu não sei se eles estão saindo agora com aquela pinça ou não, para ser bem sincera. Eu acho que não está mais saindo com a pinça. Tira-se. Está saindo com a pincinha? Então, na hora que tem o cotozinho, a parte que ficou, ou vai vir para cima, ou vai vir para o lado, né? O que você vai ter que fazer? Você precisa limpar com algodãozinho, ou então com uma gazezinha embebecida em álcool 70. Algumas maternidades eles estão dando ainda.
Geralmente as maternidades dão um vidrinho com um álcoolzinho, tá? Para você utilizar. É o ideal. É isso e mais nada, gente. Você vai utilizar apenas esse álcool 70 para fazer a limpeza. Então, eu vou pegar ou o cotonetezinho ou então uma gazezinha, o que você tiver. É melhor o cotonete porque você consegue chegar em regiões que com a gaze você não consegue. Aí você vai passar bem na bordinha. Imagina que aqui tem o cotozinho. Eu vou passar bem na bordinha, tirar, vai sair uma sujeirinha, às vezes sai amarelinho, às vezes sai mais vermelhadinho, um sanguinho mais seco. Isso é processo de cicatrização e está tudo certo. O que você tem que se atentar se não estiver tudo certo? Sair uma secreção mais espessa. Se aqui tiver vermelho, né, é um indício de infecção. Aí você tem que procurar o médico, tá? Para poder procurar orientação e ver como que ele vai proceder sobre isso. Mas, tirando isso, gente, é normal sair é como se fosse um amarelinho mesmo, ou então até mesmo uma cor de sangue. Sabe aquele sanguezinho mais espessozinho, mais escurinho, né? Que é um processo de cicatrização. Então, você vai limpar bem nas bordinhas. Vamos supor que o coto está virado para cima. Você tem que pegar esse cotozinho, dar uma levantadinha e fazer a higiene aqui também. Não esquece dessa parte, tá? Geralmente, essa parte é a parte que mais vai demorar. Às vezes, vocês vão ver que vai começar a se soltar e aquela parte da dobrinha é onde vai se soltar por último. É a parte que mais demora. É isso, né, mãe? Aí, temos uma mãe aí. Então, feito isso, a higiene, essa é a higiene do coto cordão umbilical. Não tem segredo. É limpar com alquinho 70, tá? Colocou a roupinha do bebê. O que mais? Coloca a parte de baixo. Se já colocou a parte de cima, você vai colocar a partezinha de baixo, né? Quantos dias mais ou menos a cicatrização? Varia, né? Varia muito, mas de 7 a 10 dias, geralmente, é o período que cai o cotozinho já cicatrizado. Às vezes, tem alguns bebês que caem antes. Mas, pelo amor de Deus, não tente puxar, não tente acelerar esse processo. É tudo um processo, e cada um tem um período, tá? Deixa eu ver a minha... Aí, Lê, essa parte também de... só lembra do banho de sol agora para aproveitar, né? Só para lembrar desse detalhe. E essa parte de visita, por exemplo. Eu só lembrei, assim, de alguém querer pegar e aí tá ainda com aquela pinça, né? Sim. E a pessoa não lembrar. Visitas. O ideal é não liberar visitas. Esse é o ideal. A partir de 1 mês é liberado visitas. Antes disso, é somente os parentes mais próximos. A minha mãe, que está me ajudando, a minha sogra, que pode vir me ajudar, que é a rede de apoio. Né? Esse pessoal tem que ser a rede de apoio, porque o pessoal não vai lá só visitar e não vai te apoiar, não vai lavar uma louça, não vai... Tem que ajudar, né? Senão, fica em casa. Esse é o ideal, tá? A partir apenas de 1 mês liberado para visitas. Porque o bebê vai ficar irritado, só vai ficar ali para pegar o bebê, vai ficar cheio de dor no corpo. Quem precisa de visita não é o bebê, é a mãe. A mãe está precisando de cuidados. E, geralmente, as visitas não entendem isso. Só quer paparicar o bebê e a mãe é deixada de lado. Então, assim, eu sei que é complicado, mas se vocês conseguirem, apenas a partir de 1 mês. Tá? O que mais? A sua opinião do banho de sol, a frequência. Banho de sol. Banho de sol. Com menos de... Até o bebê completar 6 meses de vida, a gente pode estar fazendo esse banhozinho de sol. Quantidade de tempo, de 5 a 10 minutos, você pode colocar o bebê. Ideal, sol. A partir das entre 7 a 8 e 9 da manhã e após as 16 horas. Quanto tempo que você vai ficar? 5 a 10 minutinhos sem roupinha. Agora, tá inverno, eu não vou tirar a roupinha do bebê. Você pode até deixar mais um pouquinho, uns 20 minutinhos no máximo, tá? Respeitando, é claro, o tempo do seu bebê, como que ele vai estar. Você vai ver se ele está confortável, se ele está desconfortável. Às vezes a gente tem que diminuir esse tempo. Tá?
que mais? Tardezinha, 5 horas da tarde. Após as 4, né? Então, umas 4h30. Como a gente é muito quente, né? A partir de umas 5 horas. E cuidar, né, gente? Cuidar, porque o sol está muito quente. Às vezes a gente fala, o ideal é isso, mas a mãe sente... está muito quente, bebê, está ficando muito quente, então vamos tirar um pouquinho antes. O banho de sol, ele é muito importante para ajudar na diminuição da bilirrubina, que é aquela moléculazinha que no sangue ela vai causar icterícia. Então, é muito importante o banho de sol para o bebê. Quando eu posso começar? Nasceu, chegou em casa, já pode começar a fazer o banhozinho de sol, tá? Ainda fala da mamãe também, tomar um pouquinho na mama? Sim, o banho de sol na mama é mais para prevenção na gestação. As mães que estão gestantes comecem a procurar, comece a fazer a prevenção. Vamos começar a tomar o banho de sol na mama, as gestantes. Por quê? Vai aumentar um pouquinho da melanina e vai ficar o biquinhozinho um pouco mais resistente, ajuda aí para diminuir as fissuras, né, que é o que acontece geralmente, até mesmo, por mais que esteja a pega errada, às vezes a gente tem a pega errada, mas vai diminuir um pouquinho as fissuras mamárias, tá? Você tomando banho de sol. O que mais que eu falo sobre as... Se alguém puder ver o horário... 8h30. Então, tem que falar da boquinha já, peraí. Estamos em cima da hora. É que ninguém fez nenhuma foto da Glenda, entendeu? Aí nós vamos... Enquanto eu vou pegando, só fala segura você, só fala rapidinho da dica da cólica. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Mama, a gente tem que ser um dia só pra mama. Então, vamos lá. O que eu vou falar com vocês? Sobre as cólicas. O que a gente pode fazer para evitar as cólicas? A gente pode... O principal fator que a gente tem que ver, a alimentação da mãe. Esse é o principal fator. O que a gente tem que evitar para poder não dar cólica no bebê? Não dar cólica é algo muito específico. Às vezes a gente vai evitar e mesmo assim vai dar um pouquinho de cólica, mas vai diminuir essa quantidade de cólica. Evitar tomar leite de vaca, refrigerantes, frutas cítricas, doces. Tudo que você consome e que te dá gases, você tem que pensar que vai dar gases no seu bebê. Então, consuma o mínimo possível. A alimentação da puérpera, que é aquela que acabou de ter o bebê, não é restrita em nada. Você não precisa deixar de comer nada. Você pode comer tudo. Só que existem alguns alimentos que você precisa diminuir a frequência, como o que eu acabei de falar, para poder diminuir as cólicas do bebê. Você falou negócio assim, pra não comer. Mas a médica fala pra gente comer, passar mal. Mas eu mesmo na gestação até agora não consigo comer muita coisa. Não, na gestação, mas quando você ganhar o bebê. Você diminui as frutas cítricas quando você ganhar o bebê, porque você vai provocar gases no bebê e até também as fezes do bebê vai sair um pouquinho mais ácida, que aí pode ajudar a provocar assaduras também, tá? A nutricionista vai conseguir falar pra gente em 2 datas. Isso. Ela vai falar uma data só pensando na mãe e depois uma data da introdução alimentar. Isso. E também, gente, o que é muito importante, o cuidado. A gente não vai conseguir falar sobre a pega correta do bebê hoje, mas é muito importante vocês estudarem sobre isso, estarem presentes nas palestras para poder aprender a pega correta e procurar sempre ter a amamentação com a pega melhor possível, para evitar que o bebê engular na hora que vai mamar, porque o ar também vai dar a cólica no bebê. Uma outra solução aí que poucas pessoas sabem, vamos supor, vou sentar que nem ela que está sentada no sofá. Então, ela está um pouquinho mais inclinada. Pega o bebê e coloca de bruços, de frente para ela, de bruços. A posição de bruços ela tem que ser supervisionada.
sempre, com muita atenção, porque é uma posição que traz perigo para o bebê. Mas você, mãe, está ali, você está cuidando, e essa posição, para que é? Você vai conseguir fazer os gases subirem, entendeu? Então, ao longo do dia, vai ter uma movimentação melhor do intestinozinho do bebê. E aí, no finalzinho do dia, que é geralmente o horário que começa a dar as cólicas no bebê, entre 5, 6, 7 horas da noite, ele vai estar com menos gases e vai ter menos cólica. Tá? E quando tiver as cólicas, o que eu faço? Tem diversas coisas. Você pode fazer compressas quentes na barriguinha dele. Você pode também usar até mesmo, aí, que é uma polêmica, mas os chazinhos de erva doce e camomila, em pequeníssima quantidade, quando o bebê está com a dorzinha, ele pode ajudar. Mas que quantidade? Muito pouco, gente. Sabe aquele copinho de remédio que a gente toma, 5 ml? 5 ml é o que cabe no estômago do seu bebê. Então, é bem menos do que isso. São colherinhas para poder ajudar. A erva doce, ela é joia para ajudar a soltar os punzinhos. E massagens, né? Bastante massagens para poder ajudar esse bebê a fazer o punzinho. Essa pessoa tem a controvérsia, né? O pediatra vai falar, claro que tem que passar, sim. mas por causa do rinzinho, né? Por causa do rinzinho, se for dar essa gotinha como remédio, quando eles falam chazinho, seria gotinha de remédio. Isso. Porque senão, porque a gente orienta ele também do materno exclusivo sem água. Porque quando dá alguma coisinha diferente, por exemplo, se alguma avó, bisavó quiser dar alguma coisinha, teria que dar uma quantidade de água filtrada por causa do rim. Então, quem vai falar isso melhor para vocês é o médico pediatra. Né? Então, assim, claro que a gente, né, se estiver no aleitamento exclusivo, a gente faz de tudo para não ter outras coisas. Sim. Porque quando precisa do leite artificial, que também é uma prescrição médica, se precisar, o médico, vocês também têm que lembrar de perguntar para eles o quanto que precisa de água filtrada. Porque se estiver tomando outra coisa, a não ser o leite materno, precisa de um pouquinho de água mineral, mas também é bem pouquinho, então tem que perguntar para o médico. Sim, por causa do rinzinho. De medicação, né? Todo tipo de intervenção, sempre consultar o médico pediatra do seu bebê. O que a gente pode fazer também são as massaginhas, aquela famosa massaginha. Um dia a gente tem que falar só disso, sabe? É maravilhoso. A massagenzinha. Isso, com as perninhas, isso ajuda muito o bebê soltar o punzinho. Enfim, gente, são... De dormir, pra gente não esquecer da sua parte, que eu comecei a falar um pouquinho. Então, de dormir também, na Sociedade Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso, recomenda a famosa barriga para cima. A sociedade recomenda. Por quê? Porque ela vai diminuir 70% aí dos bebês que dormiram de barriga para cima, diminuíram a incidência de morte súbita. Mas se o bebê tiver de barriguinha para cima e ele gorpar, ele vai broncoaspirar esse leite. Ele não vai ter esse reflexo de virar a cabecinha para poder escorrer o leitezinho. Então, alguns profissionais e alguns médicos ainda assim indicam o bebê dormir lateralizado. Mas e se ele virar a cabecinha? Gente, ele não vira a cabecinha. Ele é um RN, ele está com movimento restrito ainda, ele está aprendendo, ele não vai virar para poder se sufocar. E se virar, ele não vai passar disso aqui. Ele vai conseguir colocar o leitezinho para fora e vai evitar de engasgar, tá? E para ele não girar, para ele não virar de bruços, existem os rolinhos. Você pode comprar os rolinhos ou então fazer com a própria fraldinha. Um rolinho aqui e um rolinho aqui, ó, para ele não girar, tá? Então, essa é a orientação para evitar engasgos no seu bebê, tá bom? É claro que eu só estou lembrando porque a gente colocou cuidados da mãe, e aí tem tanta coisa da mãe para falar. Né? Assim, a gente... Né, Glê? Porque aí, claro que um dia vai ter só psicóloga, essa parte da saúde mental, né? A mamãezinha precisa de muita atenção, né? Principalmente, papai também, né? Mas até, né, a vovó, né, Fátima? Então, assim, a rede de apoio precisa também de companhia e precisa desse acolhimento, dessas informações. Eu vou começar, obrigada, Glê. A gente vai lembrando, porque, por exemplo, essa parte de frio e calor, né, a temperatura da cidade, a temperatura do ambiente, também tem que lembrar muito,
né? Porque quando está calor para nós, também está calor para eles. Tem um monte de detalhes, né? Se vocês quiserem lembrar de alguma coisa para perguntar. Da mãe, a gente até ia começar a falar um pouquinho de massagem. Só que para a gente, né, não passar muito do horário que a gente, né, planejou, eu já vou falar um pouquinho da boca, então. O Glê, só fala para a dona Neuza, para não precisar dar um intervalinho, se quiser trazer o lanchinho. Então, vamos lembrar que os dentes, são órgãos do nosso corpo. Muita gente acha que é osso, muita gente que acha que só serve para estética, que só serve para mastigar. Então, eu sempre gosto de lembrar. É um órgão. Eu até não trouxe aqui aquela foto dele por dentro. Até aqui eu tenho uma fotinha de 3 tipos de... como se fosse uma lesão, né? Que aqui é a principal doença que a gente mais conhece, que até uma criança pequenininha sabe que... Às vezes ela não sabe que é doença, mas ela já ouviu falar. Então, o que é a cárie? A cárie é uma doença infecto-contagiosa, como a gripe. Como a gente tem medo de gripe, a gente deveria também ter receio de não ter dentes cariados. Então, vou tentar falar bem mais rápido, tá? Eu gostaria que vocês lembrassem que a mamãezinha, quando fala, quebrei dente na gestação, tive que fazer canal na gestação, tive problemas nos meus dentes na gestação. Então, o que é certo? É certo, é mito quando a mãe, às vezes a própria mãe acha, né? Ou ela acha que foi por causa, assim, que bebê, né, sugou o cálcio dela, sugou o cálcio dos dentes. Não é isso. O que a gente tem que pensar, até para papais também saberem, para contribuir, para colaborar? Porque como muda muito toda a parte hormonal, a primeira coisa, um dos primeiros sinais, além dessa parte que a gente acha que tem que comer um pouquinho mais, são fases, né? Tem a primeira fase que a gente também tem um sono maior, um sono mais exageradinho. A gente tem necessidade de dormir um pouco mais, tanto no começo quanto no final, né? E essa parte também do ir comer alguma coisa. Tem a fase de enjoo. Então, o que também a gente tem que lembrar com relação a enjoo? Com relação a enjoo, tem que lembrar que o pH vai ficar da boca, lá dentro, a parte de acidez da boca vai ficar muito mais ácida. E a gente sabe que as mamães também nem querem pensar em escovar os dentes, porque elas também acham que elas vão dar aquela ânsia. Então, a gente só não pode ficar nesse tempo, né? Nesse tempo, ela tem que, pelo menos, fazer um bochecho com água. Aquele tempo que ela precisou, né, vomitar, ela tem que fazer um bochecho com água. E ela tem que fazer de tudo, nem se for para pegar o dedo, colocar um pouquinho de creme dental no dedo e dar uma passadinha, fazer bochecho pelo menos. E a tia Fá, estou olhando para ela e estou lembrando, a tia Fá, o que a tia Fá mais fala todo dia, olha aqui para a tia linda, o que a tia Fá mais fala todo dia, sabe do que é? Do fio dental. Porque o fio dental, ele faz, gente, 85% a 90% da higiene. Se a gente estiver perdido num mato e a gente achar um fio de linha de roupa, um fio de, até a gente fala, brinca, né, aquele fio mais fininho de pesca, se você conseguir água e um pedacinho de linha para passar entre os dentes, você já está prevenindo muita doença. E é claro que a gente fala dos alimentos detergentes. O que é isso, alimento detergente? O que vai dar uma limpada, né, nos seus dentes, no geral. Então, a gente fala muito assim para a mãe que vai em festa depois, um aniversarinho. A gente dá a dica para ela ter sempre na bolsa dela algumas coisas que vão dar... Vamos pensar, nossa, ele vai pegar no sono no carro. Eu já estou adiantando essa parte da criança do que a gente passa depois. Vai pegar no sono no carro, eu não vou querer acordar ele para limpar. Mas já é uma dica minha também. Né? Se conseguir, né, fazer com que a última coisa não seja o brigadeiro, né, isso depois de 2 aninhos, tá? A gente não gostaria que uma criança pequenininha conhecesse açúcar tão cedo, tá bom? Então, essa parte de conhecer açúcar também tem que demorar. Tá bom? Porque é assim, se ele conhecer, ele vai saber e ele vai sentir falta. Então, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ficar triste. Então, festa de primeiro aninho de aniversário, é relativo. Tem pais que já querem dar aquela bicadinha de primeiro aninho, para eles experimentarem o que é o doce. Né? A gente recomenda esperar. Então, cada família decide. Né? Cada família decide. Eu não te dei também, Glenda, desculpa. Então, cada família decide. Por que eu já entro nesse assunto também de alimentação? Porque tem tudo a ver com a saúde. Então, da saúde dental. O que eu gostaria que vocês lembrassem, então? Que não é para ter medo de dentista, precisa ir, sim, na gestação, fazer check-up. Antes de ficar grávida, melhor. Né? O papai também. O
papai também tem que ter hábitos bons. Obrigada. O papai também tem que ter hábitos bons. Depois nós vamos ser exemplo para eles, né? A segunda situação é a saúde da gengiva, porque os hormônios estão bem assim aflorados e também não tem todo aquele equilíbrio. Na verdade, a gente vai tendo, a gente tem defesas, né? Equilíbrio e desequilíbrio de parte hormonal. Então, mesmo que essa mãezinha ela é fiel ao fio dental, ela passa fio dental todos os dias, a gente até gostaria que fossem todas as vezes que vai para o banheiro. Mas vamos colocar que uma vez por dia seria maravilhoso. Então, se ela é fiel ao fio dental, mesmo assim, na gestação, pode sangrar um pouquinho a gengiva, porque já é uma coisa também natural da parte hormonal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E os papais já vai pensando antes de nascer o exemplo que a gente vai dar para eles. Então, por exemplo, até essa parte de barulhinho, né, Glenda? Então, assim, até 3 meses, eles são muito, muito mais sensíveis e eles não estão ligando tanto, porque primeiro eles têm que entender, demora para eles entenderem que eles nasceram, por isso que eles têm, né, tudo isso que a Glenda falou, da gente procurar deixar eles mais seguros possíveis, não ter, né Glenda, não ter assim, preocupação. Então, não ter preocupação que a gente vai exagerar o colo, porque colo, nesses primeiros 3 meses, principalmente, é o principal que vai deixar ele seguro. E até eu lembrei de uma dica da doutora Carmen, numa das palestras, que não deu tempo ainda de tocar no assunto, né, vai ser também num outro momento. Quando a gente tem um pouquinho de medo e a gente não tem diagnóstico ainda dessa parte de refluxo, ela dá a dica, a doutora Carmen de Adamantina, ela dá a dica da gente usar bebê conforto também durante bastante tempo. Se puder, até 3 meses, usar bebê conforto para dormir. Por exemplo, para a gente não ter... Claro que primeiro segura eles, espera arrotar. Às vezes a gente não escuta esse arroto, é normal. Não balançar, né? Não balançar. Já estou só entrando nesse detalhe, por quê? Porque lembrar que também é uma dica. Se você tiver um berço ou não... Porque às vezes vai fazer essa cama compartilhada, que também é uma outra palestra só para falar disso. Então, lembrar que às vezes o bebê conforto, como tem aquela posição mais inclinadinha, também diz a doutora Carmen que é considerado uma prevenção também quando você não sabe, né? Você não sabe se seu bebezinho vai ter algum probleminha. Então, dormir no bebê conforto pode, tá bom? Dentro do carrinho também, mas carrinho inclinadinho, né, no começo. Né? Então, quem não tem bebê conforto, então tem todos esses detalhes. Eu só lembrei porque, gente, mistura muito. Por quê? Porque papai tem que fazer muita companhia. Porque a gente também, às vezes, você vai ter que... Às vezes a mamãe não vai estar aguentando de canseira e ela pode falar assim para você, bem, pega ali um pedacinho de fio dental para mim. E aí você vai passar, às vezes, não amamentando, né? Mas você vai passar ali sentada, mesmo sem ir no banheiro. Então, fio dental, gente, é segredo para prevenir muita coisa, e principalmente essas cáries mais graves, né? Porque quando a pessoa fala deu canal, a maioria, se não é pancada, né? Acidente também pode dar problema de canal. Se não é pancada, o segundo motivo é a bactéria, né? Então eu vou falar um pouquinho, segura um pouquinho. Então, o que eu vou falar aqui, né? Por exemplo, nesse modelo meu, né? Vamos lembrar então que o dente é um órgão, tá? Não falei aqui ainda das camadas, mas ó, essa camada que a gente enxerga branca, né? Dente permanente tem o esmalte um pouquinho mais amarelado ou acinzentado. Dente de leite, o próprio nome fala, dente de leite é mais branquinho mesmo, né? Que eu não sei se vai dar tempo de ficar falando aí das fases também da dentição, mas eu só lembrando que as camadas então, esmalte, esse laranjado aqui chama dentina, e lá dentro é o nervo, é a polpa. Aqui está mostrando a falta de fio dental. Ó, a falta de fio dental, está vendo aqui na lateral? A bactéria chega mais rápida no nervo pela falta do fio dental do que pela falta da escova. Então, aqui está mostrando a cabecinha do nervo já sendo contaminada. Então, aqui, quando chega na laranjada, sente dor. Quando ela está só na parte branca no esmalte, a gente não sente dor. A gente só sente dor quando está na laranjada já. Por isso que tem que fazer prevenção no dentista, certo? Eu vou lembrar aqui, então... Lembrando, já pulando um monte de informação, lembrando que o dente é formado por coroa e raiz, né? Coroa e raiz. Dente de leite também tem raiz, tá? Muita gente não sabe. Dente de leite também tem raiz, a gente tem que cuidar igualzinho, tá bom? Então, o que é as faces do dente? Frente, trás, em cima, então 3, de um lado e do outro. Então, são 5.
Então, tem propaganda que fala, a escova alcança ali, a escova alcança ali. Claro que tem escovas maravilhosas hoje, mas se a gente toma um cafezinho depois que escovou os dentes, já era, porque tudo que você toma de líquido também fica lá dentro e entra no suco gengival. Não valeu nada ter escovado, além do pH. Então, fio dental, gente, é regra, tá? Então, vou começar aqui falando de alguns movimentos. Essa é uma escova maiorzinha, a gente até fala, nossa, tá grande para essa boca. Então, vamos lembrar, depois também é um outro assunto falar de creme dental, mas só lembrando que, no caso do adulto, não é porque esse azulzão está aqui na escova, ó, que a gente acha que tem que encher tudo de pasta. Não. A pasta, né, já falando um pouquinho, então, do bebê. Quando a gente começa, o primeiro dentinho, é um grãozinho de arroz cru, bem pequenininho mesmo. Depois, mais ou menos, pensando até na quantidade de dente, mais ou menos 4 a 6 meses. Na verdade, eu gosto de falar sempre desse grãozinho de arroz cru. Nós vamos aumentar para um grãozinho de ervilha quando a criança estiver maiorzinha mesmo, depois de 1 ano. Porque é uma das coisas que eu gosto de lembrar vocês, é que a gente tem que incentivar eles a cuspirem. A hora que eu ia falar do barulhinho, é assim, então o nenê recém-nascido, ele não vai perceber, ele não vai saber o que é, mas a gente escovar os dentes perto deles, eles já vão escutar aquele barulhinho do chique-chique, né, que a gente vai estar ali, se puder fazer perto, eles já vão perceber, né, também vão escutar a voz de mãe e pai, eles vão perceber que é uma coisa que tem que ser feita sempre, né, pelo menos, no mínimo, 3 vezes por dia. Tá? Então, eu vou falar dos principais movimentos aqui. Depois eu falo um pouquinho do fio dental e não vou entrar muito no assunto agora de flúor, tá? Se vocês quiserem perguntar depois, tá? Então, vamos lembrar. Vamos pensar assim, tem gente que já faz o zigue-zague com boca fechada. Eu não oriento fazer esse zigue-zague com boca fechada, nem umidade, né? Então, vamos pensar assim, vamos dar uma espalhadinha na pasta, ó, espalhei, 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 espalhei. E aí, eu vou começar em cima primeiro. Vamos lá, eu vou só deixar aberto aqui para vocês enxergarem. Então, ó, em cima, vamos pensar, vou fazer movimento na frente dos dentes primeiro, em cima. Então, vai ser o quê? Mais ou menos circular, a gente pensa no circular, não é zigue-zague. E eu vou fazer massagem na gengiva também. Tem gente que gosta de ter mais do que uma escova de dente para tentar comprar uma bem macia, pensando nesse momento da massagem gengival, da massagem também. Não é só limpar aqui a coroa, não é só limpar o esmalte. Eu tenho que fazer uma massagem também. Então, da gengiva para o dente, né? Aí, embaixo vai ser de baixo para cima. Então, aí depois eu vou só para baixo, certo? Aí, atrás, ó, lembrando que a esquina da boca a gente não pode fazer força, certo? A gente tem que ir com cuidado, não fazer não levar a escova direto, tanto é que tem muita gente que tem probleminha aqui de desgaste pela força da escova. Vamos lembrar aqui a parte de trás. A parte de trás, a gente fala que é um rastelar, ó. Eu vou mudar, né? Eu estava aqui, vou mudar a minha posição. Então, eu vou fazer um rastelar. Tá vendo, Tainá, ó? Rastelar. Depois, se quiser vir mais perto também. O rastelar, entenderam? Ó, então, aqui eu estou relando um pouquinho no céu da boca, ó. A gente fala para a criança, pode espirrar um pouquinho no espelho, quando elas já estão grandinhas. E aí, embaixo, rastelar embaixo. A língua atrapalha um pouquinho, mas a gente faz esse rastelar embaixo, certo? O único zigue-zague vai ser em cima. Vai ser em cima. Então, eu vou seguir o ângulo aqui da boca, porque tem gente que tem dente do siso, tem gente que não tem, né? Lembrar de chegar lá no fundão, certo? Todos os ângulos. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Não é força, então. Embaixo. Então, gente, lembrando, criança tem que ser bebê, criança até 12 anos de idade tem que ser supervisionada. Ela vai depois começar a brincar de querer limpar, mas tem cada uma numa fase. Um dos sinais que a criança pode fazer um pouquinho sozinha é quando ela consegue escrever com letra cursiva. Quando ela está já escrevendo com letra cursiva, já na escolinha, é sinal que ela já está podendo fazer um pouco sozinha. Mas nós vamos deixar ela sempre brincar, e aí a gente tem que fazer 1 vez por dia neles, desde bebezinho até mais ou menos uns 12 anos. Então, isso é uma regra também. Então, faltou a língua, né? Minha língua não está aqui, mas lembrando que eu posso usar a escova também, se eu quiser colocar um pinguinho mais de pasta. Estou falando do adulto, tá, gente? Então, ó,
de trás para frente. Muita gente, claro, vai ter a ânsia, mas a gente tem que se controlar. Limpa e cospe, limpa e cospe, limpa e cospe. Aí eu também gosto de falar da gaze, para adulto também, certo? Então, a gaze, que a gente também usa no bebê, a gaze a gente faz aqui no dedo que a gente tem mais facilidade, ó, no indicador. A gente pode, se tiver um antisséptico bucal, no caso do adulto, pode também molhar um pouquinho no antisséptico ou um pouquinho no creme dental, molhar ela um pouquinho. E essa faxininha com gaze, gente, eu até falo para adulto 2 vezes por semana, para usar gaze. Ter gaze no banheiro, igual a gente tem cotonete, tem as outras coisas. E aí, de trás para frente também, de trás para frente. Aproveita para passar um pouco no céu da boca, passa, porque isso serve para quando a gente também vai cuidar de gente acamado, né? Que muita gente esquece de fazer tudo isso, né? Passar em tudo, né? Só estou já lembrando, porque é uma faxina que eu mostrei. Aí faltou o fio dental. Fio dental, gente, é quase igual aprender a andar de bicicleta, demora mais, tá? Demora muito mais, na verdade. Muito mais difícil do que escrever. Aí, outra coisa que eu gosto de lembrar vocês, mastigação é muito mais difícil do que andar e falar. Então, por isso que demora também para a criança aprender a comer. E aí, uma das coisas que dentista gosta de falar é que a gente chama de primeiro levante da mordida quando o primeiro dentinho molar nasce, que é mais ou menos com 15 meses. 1 ano e pouquinho, nasce o primeiro molarzinho. E a gente chama de primeiro levante da mordida. Se ele não estiver comendo já comida sólida, ele também não vai ter uma boa mordidinha. Tem que já estar... a gente acha que para ser mais rápido das coisas mais pastosas, né? Mas a gente tem que lembrar da alimentação sólida. Então, fio dental. Fio dental, primeiro eu vou mostrar aqui no modelo, tá? Porque para a gente aprender, a gente tem que treinar muito na frente do espelho. Então, o que eu gosto, já vou falar assim, mais ou menos o que eu escrevo com a mão direita, então eu prefiro a mão direita. O que eu vou lembrar de fio dental? Fio dental, gente, primeiro eu vou passar em cima primeiro. Então, olha aqui, o fio dental, ele fica acima do dedo. Como eu vou passar em cima, vai ser de baixo para cima. Aí, muita gente abre os cotovelos, assim, achando que vai dar para passar em 2 ao mesmo tempo. Né? Não é assim. Então, lembrando, apoiozinho bem pequenininho, tá? Apoiozinho bem pequenininho. Aí, a gente vai passar de baixo para cima. Nos dentes da frente, minha mão fica bem pertinho uma da outra mesmo. E também não é só entrar e sair. Então, eu vou ter que ter os outros dedos para fazer de um lado e do outro. Demora um pouquinho, gente. A higiene bucal mesmo, certinha, demora um pouquinho. A gente normalmente faz em 15 segundos. Assim, a gente deveria dar muito mais atenção para isso. Lá no dente do fundo, minha mão vai ficar mais uma do lado da outra. E aí eu também vou perceber que esse apoio é bem pequenininho. Depois que eu penetrei, vou mostrar no modelo agora, ele entra, né, lá no sulco gengival. Aí eu também não vou... Na correria, gente, a gente até acha que vai só entrar e sair. Mas a gente tem que saber que tem faces, né? Então, meu dedo vai primeiro para trás, depois para frente. Eu vou descobrindo quais dedos eu tenho mais facilidade. E aí, para fazer na criança, também é um outro aprendizado. Porque o que eu falo para os pais? A gente vai... Bebezinho é fácil, eles estão lá no fraldário, estão lá na caminha, estão lá, né? Agora, quando começa a crescer, a gente vai ter que fazer os combinados, porque eles têm que deitar no nosso colo 1 vez por dia, ou na sala ou no quarto, para a gente higienizar para eles. Certo? Eu vou mostrar aqui no modelo um pouquinho. Aqui, como a maioria dos dentes são grudadinhos, eu vou mostrar aqui. Vamos ver qual aqui, ó. Aqui, por exemplo, vai dar para mostrar. Então, o que é essa aqui também? A entradinha do fio dental. Então, muita gente acha também que é só quando chupa laranja, manga ou quando come carne. Não. A gente tem que ir todo dia, independente do que comeu. Então, ó, a gente não é só entrar e sair. Sem entrar e sair, você tira um filete de carne grande. Mas a gente tem que entrar de novo e a gente tem que entrar, ó, penetrar no sulco gengival, sem medo. Porque não é força, ó, sem medo. De um lado e do outro lado. Vou mostrar assim para enxergar melhor. Tá? Então, o correto é passar 2 vezes em cada espacinho. Atrás do último, laçar atrás do último, laçar atrás do último. E bebê, gente, quando que eu vou usar? Que tem esse daqui também, ó. Quando que eu vou usar? Esse daqui é um passa-fiozinho pronto, é uma hastezinha pronta. A partir do primeiro dente. Nasceu o dente, já tem que fazer tudo, tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho da gengiva. E aí, o que eu ia mostrar? Aqui só para vocês lembrarem, então, só lembrando aqui que aqui é uma fase, ó. Essa fase,
quase não tem, praticamente não tem dor, que é uma cárie menor, né, que começou pelo oclusal. Só lembrando, essa, então, pela falta do fio dental, aqui já dá problema de canal, né? Então, o canal, o que é? Quando a bactéria chegou no nervo, tem que tratar. Com criança também acontece isso, tá bom? E aqui é quando já deu o pus, é quando já apareceu aquela bola de pus. Mesmo assim, dá para tratar canal, né? Só para vocês terem uma noção também que a bactéria é muito rápida. Então, parte gengival. Parte gengival, mãezinhas, às vezes vocês vão perceber esse sangramentozinho, não sei quem teve ou quem já tinha. Se você já tinha, às vezes, uma tendência para sangrar a gengiva, tem que tomar mais cuidado ainda. O certo é fazer, sim, consulta odontológica. Não é para ter medo. É claro que a melhor fase é no segundo trimestre, né, que é a fase que a gente tem menos desconforto. Mas, a qualquer momento, tem que ir no dentista. Se você tiver uma dor no dia do parto, algum dentista tem que ir até você fazer um curativo. Algum dentista tem que fazer, além do remédio, que às vezes o médico que estiver te olhando, às vezes vai te passar, se tiver algum tipo de problema, ou algum dentista deveria colocar remédio dentro do dente também, mesmo se for no dia do parto. Só para vocês saberem também que a doença periodontal, quando já fica mais grave esse sangramento e pode virar uma doença de gengiva, também pode favorecer um trabalho de parto prematuro. Pode acontecer do nenê querer nascer antes por causa dos problemas gengivais, certo? Vamos lembrar agora, então, falando um pouquinho do bebê. Eu só não interrompi a Glenda aquela hora, porque era melhor, claro, a Glenda terminar a parte dela. Primeira semana de vida, tem alguns profissionais que falam até 15 dias. Que primeiro, vamos colocar aí, de 7 a 10 dias, não precisa se preocupar tanto com a higiene da boquinha, se for só leite materno. Se tiver só no leite materno, a gente sempre vai falar muitas coisas do leite materno, que ele tem efeito protetor. Então, tem de tudo, além das imunoglobulinas, toda a imunidade. Ele, mesmo que fique, às vezes, a linguinha até um pouco branquinha, se for só leite materno, não é perigoso. Na verdade, é uma proteção que a gente fala que pode ficar. Mas eu, como dentista, eu até oriento assim, ainda mais dependendo da rede de apoio. Segunda semana, ou então a partir do 10º dia de vida, já tudo isso que a Glenda falou do banho, o que a gente vai ter além de tudo isso? A gente vai ter uma xicrinha com aguinha filtrada mais geladinha, e eu vou ter a gaze ali do lado. Tem gente que não vai ter a gaze na hora, vai pegar uma fraldinha bem limpa, né? Mas a gaze, nós vamos, principalmente mais geladinha, que eles já vão gostando já, quando essa aguinha está filtrada, mais geladinha. Então, vamos pensar que nós vamos, nessa hora, né, que ele já vai estar quentinho, vamos colocar assim, não precisa ser na hora da banheira, nos primeiros meses, né? Na hora, pode ser nessa hora que ele já está mais quente. Ou antes da parte da face. Também na hora da face, porque aí ele vai entender, gente, porque o bebezinho demora para compreender que faz parte da vida dele limpar a boca, tá? Então, a gente vai, cadê a boneca? Acho que não vai dar para mostrar muito, mas eu quero mostrar, por exemplo, nós vou mostrar nessa boca aqui, por exemplo, aqui já está com os dentinhos. Mas nós vamos lembrar o quê? Primeiro também que a gente dá depois essas dicas de amamentação, que a gente fala assim, quando o bebê está com muito sono, ele não vai também ligar para mamar, por exemplo. E também a gente acha que na hora do nosso dedo, tem muitas mãezinhas que começam a usar o mindinho. Se o papai for ajudar, usar o dedo mindinho para começar a limpar boquinhos, o dedo menor. Então, só na aguinha filtrada ali, para a gente estimular eles a abrir um pouquinho, a gente vai sempre ali no cantinho da boca. Tanto é que se o bebê começa a morder a gente, por causa também dessa coceira gengival, se ele começa a morder a gente, tem um monte de motivo. A gente também, para eles pararem, a gente não vai puxar eles, a gente tem que colocar o nosso dedinho no cantinho da boca para eles abrirem, ter o reflexo de abrir e não machucar a gente, certo? Então, a gente vai dando essa estimuladinha no cantinho da boca, e aí a gente vai fazer em todo o rebordozinho dele, eles vão amar. No começo, eles podem... Primeiro banho, igual chora nos primeiros banhos, depois eles começam a gostar. Então, vem todo o rebordo com o nosso dedinho mesmo. Embaixo, depois vem para cima... Mesmo que eles não abrirem muito, vem para cima. Isso eu estou falando primeiro sem dentinho, tá? Vem para cima. Aí a gente aproveita para já passar um pouquinho no céu da boca, mesmo que não dá muito. Claro, dependendo do dedinho, gente, cuidado para não ir na garganta. A gente tem que usar dedinho menor, que a gente puder, que eles são bem pequenininhos. E aí, o que a gente vai lembrar? Que também, nosso dedo já aproveita, mesmo que a gente não vai conseguir limpar a linguinha desde lá da parte de trás, pelo menos ele começa a ter essa sensação que a linguinha também a gente começa a limpar, né?
Mas mais ou menos, então, 10º dia, 15º dia já pode começar a fazer. E aí é recomendado também, se for só leite materno, pode ser só uma vez por dia mesmo. Depois, se surgir outro alimento, aumenta essa quantidade de vezes que vai limpar a boquinha, tá? Então, aí outra coisa que eu quero mostrar, né? Ele ficou um pouquinho maiorzinho, essa dedeira é maravilhosa também. Só que ela não é escova de dente, tá? Ela é um massageador. Então, depois vai ter uma hora que também você não vai ter a gaze ali, se tiver a dedeira esterilizadinha, você vai começar a usar a dedeira também para fazer essa massagem. Então, não é porque tem a sardinha que você vai usar só no primeiro dentinho. Não precisa esperar o primeiro dentinho. E vai lá massagear e limpar, aproveitar para limpar a boquinha toda. Certo? Eu tinha uma boca de espuma, e aí aconteceu alguma coisa com ela, que a boca de espuma dava para mostrar esse movimento, mas a gente vai ficando rapidinho, a gente não vai ter medo mais, a gente tem um pouco de receio. E aí, lembrando que existe esse lançamento desse Gengigel, mas a gente só vai passar alguma coisa, gente, se tiver muita necessidade mesmo. Tá? Como a Glenda falou, essa parte de usar a camomila, que camomila é super anti-inflamatória, é maravilhoso. Existe a camomilina C, você quer falar do horário, né? Tá. A camomilina C, por exemplo, que vocês vão perguntar para o pediatra, ó, eu já estou sentindo que o nenê está irritadinho, ou para o dentista. Já estou sentindo que ele está irritadinho, porque se a gente for ficar falando só, né, dos sintomas, demora bastante. É comum a temperatura ir até 37,5 quando é dentinho, tá? Acima de 37,5, 37,4, 37,5 não é dentinho. Tá, mas é normal, então, a salivação muito exacerbada, eles babam muito mais, tá? Mas vocês nunca, gente, não compra nada por indicação de amiga. Não compra nada por indicação de alguém que você conheceu. Sempre pergunta para o profissional de saúde se seu bebê está precisando. Tanto é que existe aquela, como a Glenda falou, da acne de recém-nascido, por causa dessa babação, lembrar também dos babadores, né, gente? É bom ter babadorzinho de plástico para ficar trocando nessa fase que a gente vai perceber essa salivação aumentada, para não ficar toda hora molhando o peitinho deles. E a gente vai perceber, às vezes, até um vermelhinho no queixo, de tanto que baba. Então, o certo é perguntar para o dentista também e para o médico também, se vai precisar comprar alguma coisa ou não. Porque, às vezes, vai sarar sozinho, como a Sabrina comentou, tá bom? E eu também vou comentar. Então, o que eu ia falar, gente? Quando a gente perceber que já está nascendo, que eles vão fazer força na gente, Regina, você vai precisar ir? Espera só um pouquinho, só. Você assinou? Assinou. Ah, tá. Espera só um pouquinho, tá fazendo favor. Aí, a gente vai. Quando já está mais grandinho, a gente vai perceber que vai doer o nosso dedo só com a dedeira, de tanto que eles vão ter força. Porque a massagem, gente, ela vai fazer parte da rotina deles, tá? Mordedor também. Então, mordedor de geladeira, aqueles que vai em geladeira, porque muita gente fala, mas o bebê não segura. Gente, eles não vão segurar, é a gente que vai segurar para eles. Tá? Mordedor já é quando a gente percebe essa irritabilidade, tá? Quando percebeu que já está meio irritadinho, pode ser dente, claro que o médico vai te falar, né? Vai no médico primeiro, vai no dentista para saber se é isso mesmo. E não é porque começou a coçar que vai nascer no outro dia, tá? Pode demorar. Então, esses sintomas de que a gente chama de odontíase, né? Essa parte porque é muita coisinha para a gente falar, se for falar das fases, pode durar muito tempo. E tem dentinho nascendo, mais ou menos de 6 meses e meio até 2 anos e meio, até, às vezes até 3. Não sei se vocês lembram, Sabrina, se a Fátima lembra, mas que nem o último molarzinho mesmo, os últimos molares, ao todo eles vão ter 20 dentes de leite, tá? Que não deu tempo de eu colocar assim para vocês enxergarem. Aqui nesse modelo, aqui é uma mostrando a boca de criança e aqui mostrando os dentes permanentes, para lembrar vocês que dente de leite tem raiz, tem que cuidar igual, tá bom? Então, só lembrando que se está mordendo muito a gente, nós vamos colocar gás ao redor da dedeira e a massagem vai ser sempre ali com a aguinha bem geladinha. E quando puder, fazer o peitolé, né? Fazer o geladinho de leite materno. Também para ir fazendo. É como se fosse assim, o que nós vamos brincar agora? Imagine que com a criança grande a gente vai se preocupar no brincar, né? O que nós vamos fazer agora? Então, massagem de gengiva faz parte da rotina deles, que é também uma brincadeira para eles, vai ser gostoso. Tanto o mordedor quanto essa massagem, aproveitando a higiene, tá bom? Então, são muitas coisas. Eu gosto de mostrar esses 2 tipos, por exemplo, mas existe a escova de primeiro dentinho, que vocês vão ver na farmácia. Essa Unitufa, sempre vou falar, assim, eu indico muito ela
para toda fase. Até adulto pode comprar, porque ela não substitui fio dental, mas ela pode, vou pegar no grande para enxergar melhor, mas ela pode ir fazendo essa massagenzinha aqui entre os dentes. Quando você quer só fazer algo assim, complementando a escovação e o fio dental. A hastezinha também, ela vai ser usada desde o primeiro dentinho, ela vai ser usada... Tem menos espaço. Aqui, ó. Ela vai ser usada desde o primeiro dentinho, também de um lado e do outro. Ó. Eu venho de um lado e do outro. Então, demora, tá, para a criança poder fazer sozinha. Quando elas vão crescendo, lembrar também de ensinar a cuspir, a gente vai vendo os sinaizinhos do desenvolvimento deles, né, Glenda? E lembrar também que existe a crise dos 3 meses, que é um monte de coisa que envolve. Às vezes, deu 3 meses, começa a acontecer de tudo, porque é quando eles já vão estar percebendo muito mais coisas do mundo. Então, também, às vezes, eles até soltam, às vezes, a mama do nada, também porque eles já estão mais espertinhos para mamar mais rápido, por exemplo. A gente também vai perceber a maturidade da deglutição, que é antes da mastigação. Então, tem um monte de informação. Lembrar, gente, um detalhe que eu gosto muito de falar, que o ser humano, ele aprende a respirar pelo nariz mamando no peito. Eles aprendem, por isso que eles choram quando nascem, porque eles não sabem usar o oxigênio do ar. Então, a amamentação no peito favorece muito esse aprendizado. Tá bom? Então, a gente gostaria que vocês, assim, claro, a maioria, né, com certeza, o parto vai ser dentro do hospital. Então, assim, tentem não sair, né, antes da alta de vocês, não saiam com essas dúvidas pequenas ali de mama, por exemplo, de amamentação, porque é só colostro no começo, vocês não vão ter essa dificuldade de mama engurgitada, que vai ser um outro dia que nós vamos falar, mas uma das coisas, então, né, Glenda, para complementar o nosso tema, cuidados da mãe e do bebê, o que a gente ia falar mais um pouquinho com vocês? Mas, então, eu ia até falar para vocês não esquecerem que massagem de mama faz parte da rotina de uma mãe e massagem de gengiva faz parte da rotina do bebê. E os papais, ajudando, tá bom? Ajudando, contribuindo. Essa parte, ela vai ter muita sede, tem que ficar com água do lado, as mamães, principalmente as que estão amamentando, né, no peito. Essa parte também de alimentação, essa parte de levar um fio dental para elas, né? Porque às vezes elas vão pegar no sono, sem comer, às vezes até sem comer e sem escovar os dentes. Vamos colocar, ou então comeu correndo, já desmaiou e não escovou os dentes. Então, tudo isso, gente, faz parte desses cuidados, tá bom? Esse é um outro tipo de escovinha quando eles estão maiores, que aqui é uma proteção quando eles já querem segurar, para não levar lá na garganta. Então, gente, acho que o principal a gente tentou falar, o principal mesmo, porque a gente quis falar um pouquinho já dessa parte, porque a gente gostaria muito que tivesse, assim, psicóloga, que tivesse o dia de psicólogo, o dia da doula, com outro tema de amamentação e parto. Como são muitos assuntos, a gente já quis trazer dentista junto com o enfermeiro, para a gente já falar um pouquinho. Então, eu sei que vai ficar dúvida, mas a gente também pode, até nos atendimentos da segunda-feira. Então, só lembrando também, quem não fez cadastro aqui na sede, pode vir de segunda-feira, tá bom? Segunda-feira agora é dia 27 de fevereiro, porque dia 20 não vai abrir. Dia 27 de fevereiro, nós vamos ficar aqui das 13h30 até as 16 horas. Tá bom? Dia 27 de fevereiro, para quem não fez cadastro. Tá bom? Então, para quem não fez cadastro, venham dia 27 de fevereiro. E aí nós já vamos, até essa data, com certeza nós vamos soltar a próxima data de roda de conversa. Combinado? A gente já pode até soltar, né, tia, a data do primeiro chá de bebê.